Olá a todos, tudo bem? Bem, espero que esteja tudo certo aí para a nossa fala. Bem, primeiro eu gostaria de agradecer a Focus por participar desse evento e falar um pouco sobre as experiências que eu já tenho tido, né, ao longo dos anos com a interação da moda e da tecnologia, e que criaram os alicerces desse projeto que vai ser apresentado no início de novembro, de 7 a 12 de novembro, agora, que é o Brasil Immersive Fashion Week. Mas hoje a gente vai falar um pouco mais além disso. Eu vou falar um pouco sobre o que eu defino como moda 5.G. Então, eu vou fazer um share aqui Ótimo, agora foi. Bem, então, a moda 5.G, né, eu vou falar um pouco dela e eu queria logo que vocês vissem essa imagem aqui, esse vídeo da Andrea Jiaipei Li, que é uma estilista chinesa baseada em Nova York e que ela já começou fazendo bastantes experiências em termos de realidade aumentada. E basicamente o que a gente vai falar hoje quando a gente pensa em moda 5.G é exatamente essa experiência muito quase literal que ela traz nesse vídeo, que é esse mundo digital indo para fora da tela. E aí eu convido vocês a pensarem, né, na carta de papel. Eu sou de uma época, eu tenho 40 anos, eu sou de uma época onde se escrevia carta, né? As ligações internacionais eram caríssimas e a gente, para demonstrar saudade, para a gente terminar um namoro, para a gente continuar um namoro, demonstrar afeto e também resolver problemas, a gente escrevia cartas. Em muito pouco tempo, ao longo da minha vida, eu vivi a introdução do e-mail. E eu lembro que quando o e-mail começou, eu tinha, me diziam, né, eu tinha a orientação de que escrever e-mails eram coisas para negócios, para trabalho, né, para oficializar, né, coisas sérias e tal, e nunca para expressar saudades e afetos, que isso realmente deveria continuar sendo pelas cartas de papel. Só que hoje em dia, eu tenho certeza que, assim como eu, vocês têm diversas pessoas que não apenas não usam mais o e-mail, como dizem para vocês nos negócios e também, né, nas suas relações de afeto, que se você não mandar mensagem para o WhatsApp, ela não vai ver. E, mais ainda, tem aquelas pessoas que dizem que uma mensagem, né, que elas têm realmente um problema em escrever a mensagem no WhatsApp e elas trabalham basicamente via áudio. Essa evolução da carta de papel, ela foi criada até, né, o WhatsApp e as formas que a gente interage hoje, foi criada por todo um ambiente que se trata de uma evolução de hardware, de software e principalmente dos canais de transmissão de dados. E aí a gente chega num lugar que a gente fala que é o tal do 5G. O que é isso? Será que o mercado de moda ainda está muito reativo a entender quais são as implicações dessa nova tecnologia de transmissão de dados no nosso mercado? Isso porque o 5G ele vai ser um aumento inevitável. No final desse ano, as operadoras, impossibilitadas por essa Guerra Fria 2.0, que se estabeleceu entre China e Estados Unidos, falaram que no final desse ano já vai acontecer o quase 5G. Ou seja, a nossa velocidade, né, a nossa interação com os conteúdos de comunicação vão aumentar exponencialmente. E isso cria uma nova subjetividade, uma nova forma da gente interagir com as pessoas, com o trabalho, com a família, com os afetos, com os amigos. É uma nova forma de interagir na sociedade. E se a gente pensa a moda como essa comunicação em primeira instância do que vem acontecendo, das regras e verdades sociais, ela vai estar diretamente implicada nessa evolução para esse novo momento da tecnologia 5G e esse aumento na velocidade. Mas aí, quando a gente fala, por exemplo, o BRFW,
Brasil Immersive Fashion Week, e a gente diz que a gente fala sobre a revolução das tecnologias imersivas. Exatamente porque quando a gente pensa no 5G, a gente dificilmente vai continuar tendo uma tela fazendo essa interação, essa interface entre o que a gente está vivendo aqui hoje. Ou seja, o mundo digital que a gente conhece, que é um mundo até o 4G, esse mundo que é acessado pela digital, pelo dedo, né, ou pelo teclado, ou pela tela do celular, ele desaparece. E quando a gente fala de tecnologia imersiva, é uma tecnologia que a gente não vê, mas sim uma tecnologia que parece que a gente mergulha, como que a gente estivesse numa banheira, e a gente sente a tecnologia por todo o nosso corpo, né? Não é algo que a gente aciona mais com o dedo. E aí a gente, quando vai conversar com o pessoal de moda, a gente ouve, mas a gente não consegue ficar mais rápido dentro da nossa produção, porque a gente já chegou no nosso limite, o nosso consumidor consome a tendência, a gente produz, e ele quer rápido, e ele quer tudo, e a gente não consegue mais ter essa velocidade, tanto dentro da nossa linha de produção, como na nossa equipe de estilo, a gente chegou no limite. E o que eu digo, geralmente, é que, será que a gente ainda está pensando na carta? Quando a moda em si e o mundo já está conectado muito além do que seria na velocidade do WhatsApp. E o que isso quer dizer? Será que a roupa ela ainda cumpre o papel dessa esfera de linha de produção que estamos acostumados a fazer? Se a gente perceber, as empresas hoje que têm mais evoluído, né, em termos de negócio são as empresas que incorporaram uma lógica de produção muito ligada ao desenvolvimento de um software, né? Eu acho que todo mundo aqui, ou grande parte das pessoas, já deve ter ouvido falar do Agile e do Scrum, né, onde você tem uma forma de pensar a linha de produção de vestuário muito ligada à linha de produção das tecnologias de software. E aí, será que o que a gente tem que pensar é, mas isso é coisa do futuro, isso é tecnologia 5G, e esse mundo aqui, por exemplo, que eu estou apresentando para vocês, da realidade aumentada, que parece tão longe, né, ele só está esperando a implantação de uma velocidade um pouco mais rápida. E a pergunta é, você, no seu negócio, está preparado para produzir bens, né, produzir produtos que sejam acessados nesse mundo? Né? Essa é uma imagem do Ghost in the Shell, que é um filme da Scarlett Johansson, que é bem conhecido, e ele fala sobre a realidade aumentada, mas isso a gente já podia ver, por exemplo, no Inteligência Artificial do Spielberg também, que já mostrava para a gente, Blade Runner, né? Que já mostrava para a gente essa possibilidade inevitável. A pergunta é, o seu produto está pronto para isso? Porque um produto que está pronto para esse mercado é um produto que entendeu que no capitalismo, né, nas nossas linhas de produção, de termos gerais, se tudo der certo, a gente vai chegar no momento de hiperprodução e menor consumo. Isso porque a base é a gente sempre ajustar melhor o nosso negócio, a nossa linha de produção, para a gente produzir melhor. Mas isso não quer dizer que esse alinhamento de quantidade daquilo que a gente, né, azeitou em termos de negócio, em termos de produção, vai encontrar um mercado consumidor com a possibilidade de expansão e de consumo tal qual a gente conseguiu evoluir o nosso negócio, a nossa linha de produção. Portanto, é sempre importante pensar que, se tudo der certo e a gente conseguir aumentar a nossa linha de produção, expandir mercado, vai haver um limite. E, muito claramente, isso não é a primeira vez que acontece, mas sempre as tecnologias de hardware, de software e de transmissão de dados trazem esses elementos que propiciam novas formas de desmaterializar o que era feito antes e a gente repensar a nossa linha de produção e o nosso produto para integrar um novo mundo que é pautado por novas mídias. Essa ideia da desmaterialização, quando a gente pensa de moda, é o que a gente tem visto constantemente em termos de traduzir o seu produto e a sua marca em serviços, serviços que não são palpáveis, né? Eles são intangíveis,
são serviços que não necessariamente você entrega um produto, e sim que você entrega uma experiência. Isso é um exemplo de desmaterialização. E aí é nesse momento que a gente pensa do vestuário como mídia, né? Então, se antes a gente tem um vestuário aqui, essa camisa branca, ela não faz nada de acordo com todas as ações de filtro, de realidade aumentada, de realidade virtual, que poderia explodir, né, essa visualização que vocês têm de mim agora. Obviamente, eu acho que vocês sabem, eu não vou fazer isso aqui agora para não dar treta, mas eu poderia trocar esse fundo aqui. E ao invés de estar na minha casa, eu poderia estar em qualquer outro lugar, poderia estar no espaço sideral. A roupa, ela está caminhando exatamente com a tecnologia 5G para ela ser um atravessamento entre os dados do nosso corpo, da nossa biometria, para se comunicar com o ambiente e o ambiente se comunicar com a gente. Porque vocês imaginam, né? Um celular é algo que você esquece, é algo que quebra, é algo que fica longe de você e tem que acionar pela digital. No mundo imersivo, ele precisa que a sua interação de dados e com o meio ambiente ela seja mais orgânica e invisível, e não existe nada mais próximo de você do que as suas peças de roupa. Bem, então, queria mostrar para vocês, por exemplo, agora em 2021, ano que vem, né, a Facebook, a Ray-Ban, ela já tem um projeto há muito tempo para criar esses óculos, né, que todo mundo lembra, mas o Google Glass não deu certo. Não deu certo porque também não existia tecnologia 5G em larga escala. Então, todas essas projeções de realidade aumentada, que a gente já experimentou, né, muito com o Pokémon, ela vai, com o 5G, ter a possibilidade de acontecer de uma maneira muito mais sem falhas, né, de uma maneira muito mais perfeita, e ter essa interação sem frustração do usuário. Então, para fechar aqui os nossos 15 minutos, é sempre importante, quando a gente pensa em moda, numa frase de um pesquisador canadense, um sociólogo, que falava no final da década de 60, que o meio é a mensagem. Então, a gente precisa entender que quando o Instagram entra na nossa vida, ou quando as realidades virtuais entram na nossa vida, elas interferem muito mais pelo que elas são, pelo que elas estabelecem em termos de forma e velocidade, do que o conteúdo em si. Então, entender como que o meio funciona é entender a mensagem que ele está passando e para onde que a gente deve caminhar para o futuro. Mas isso não é algo simples, principalmente quando a gente vai conversando sobre moda. E por isso que, e agora chegando aqui na Brasil Immersive Fashion Week, mais do que falar sobre essas novas práticas, a gente criou um projeto que é um laboratório para pensarmos novas possibilidades dessa integração entre moda e tecnologia. A gente realmente precisa começar a pensar sobre tudo isso de uma maneira integrada na nossa linha de produção, não achando que é uma coisa de um futuro distante, não é. Se ficarmos pensando e não experimentarmos coisas, porque elas não vêm prontas, elas precisam ser testadas, né? Então, no Brasil Immersive Fashion Week, a ideia é exatamente trazer esse universo, né? Eu convido todos vocês a conhecer. A gente vai falar sobre as possibilidades de holograma na moda, dos espaços virtuais não intermediados pelas telas. A Pantone, por exemplo, vai falar sobre qual é esse novo lugar da cor quando as coleções passam a ser apresentadas no mundo virtual. Então, eu convido vocês. A gente tem 15 minutos, então realmente é um papo rápido, mas eu também convido vocês não só a conhecerem o projeto no brfw.com, mas também no Instagram, no @brfw, br_ifw, e conhecer na prática tudo isso que eu venho falando de 7 a 12 de novembro. E também agora, quem tiver questões, eu convido vocês a entrarem no chat do Instagram, aqui da Fox Taste, onde a gente pode conversar
um pouco mais sobre esse novo universo que se abre. E não é futuro, é presente. Muito obrigada.